Se tu acha que projeto de interiores é só luxo e beleza, esse episódio vai te derrubar. Seja muito bem-vindo a mais um Mastercast de Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. Muito prazer, eu sou o Felipe Nunes, especialista em construções de alto padrão e mentor de futuros construtores. E esse episódio é um oferecimento de ProMaster Distribuidora, que salva sua obra com os melhores impermeabilizantes e aditivos do mercado. E de quebra, te dá aquela assessoria que você não encontra em lugar nenhum. E aproveite o nosso cupom MasterCast Construção, que te dá até 10% de desconto em todos os itens da loja. Tem o QR Code do pessoal aí? Não percam, pessoal. O papo, pessoal, assim, ó, ProMaster é sensacional. E para falar de interiores, já vai deixando o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha com aquele teu amigo que está pensando em não fazer projetos de interiores. A parte mais importante para mim na obra. E para falar de interiores, eu trouxe Luiz Oliveira, um especialista em projetos que visam a praticidade e o bom uso da sua casa, pensando em todo o seu dia a dia. E como eu falei, para mim, o projeto nasce no interiores, que é onde você vai fazer o uso da sua casa, do seu sonho. Seja muito bem-vindo, Luiz. Muito obrigado aí por nos receber aí o nosso convite. A gente fica muito contente de poder, assim como a gente tem falado, trazer pessoas que realmente têm um propósito, né? E querem realmente somar com a nossa audiência. E me conta um pouquinho, Luiz, como é que tu caiu dentro de design de interiores? Então tá, Felipe, obrigado aí. Eu agradeço, né, o convite. Para mim é um prazer, né, falar sobre algo que eu gosto de fazer muito, né, que é trabalhar com projetos, que é trabalhar com projetos de interiores. É uma longa história, né, falar para mim, porque realmente faz parte do meu DNA, né? Meu pai era construtor, meu pai tinha uma empresa, começou, né, na verdade como pedreiro lá, ajudando meu avô. Então é toda uma história realmente de DNA, assim. Então eu cresci que nem eu, né, alguns brincam dentro do canteiro de obra, assim, né? Porque quando eu era pequeno eu ia, então, para essas obras com o meu pai. Mas, por algum tempo, eu defini que não era o que eu queria fazer, né? E aí é aquela história, né? A vida nos chama para aquilo que a gente tem como missão. Então, por isso que realmente trabalhar hoje com um projeto é... Eu nem... Às vezes falta palavras, né? Para descrever o quanto eu gosto, assim. Então, a minha história começou desta forma, né? Meu pai era pedreiro, depois teve uma construtora. Eu cresci ali dentro do canteiro de obras e resolvi, então, vir para esse mundo, né? Olha que interessante, né? O Luiz tem toda uma base. Todo mundo que vem aqui conta uma história e a gente traz. Pode ver que, cara, ninguém começou ontem. Tem que ter uma estrutura, tem que ter uma trajetória. E olha que interessante, talvez o que fez ele ir para o interiores é ver o dia a dia, quando ele aprendeu lá com o pai dele, de quanta coisa dá errada depois que o projeto está pronto, né? A gente cansa de ver aí, pô, o projeto de interiores é fundamental. A gente cansa de ver o pessoal depois tentando fazer uma cozinha, botar um móvel e não cabe, entende? Então, assim, ó, cara, é fundamental interiores, assim, eu sou apaixonado, amo interiores principalmente porque depois é o dia a dia. O resultado final da tua casa e do teu sonho e do bom uso da tua residência é no interiores, né? Não tem como Exatamente. fugir disso. E me diz Exatamente. uma coisa, qual é o mais comum de quem joga fora um projeto de interiores que decide não fazer? O erro mais comum hoje, eu acho que é muito a questão dos pontos elétricos e hidráulicos ali. Eu vejo que o pessoal tem bastante dificuldade depois de um projeto pronto, que não teve um projeto de interiores, conseguir deixar, né, funcional dentro daquilo que precisa, assim. Então, às vezes tem ali um equipamento e aí quer utilizar em algum ponto específico da casa e aí olha, bah, não tem uma tomada. A famosa gambiarra. E aí vem lá a extensão, vem o T, ou às vezes até tem uma tomada, mas ela não, né, foi dimensionada corretamente para aquele aparelho. Então é assim, é o erro assim mais comum que eu vejo é a questão de pontos, tanto elétricos quanto os hidráulicos. Olha que É muito interessante. comum. Então, o que o Luiz está falando, que projeto de interiores não é só desenhar um móvel. Não é só lá o sofá que eu vou escolher, o tapete, a Exatamente. cor da parede, né? Tem toda uma questão de estrutura, de infra, que é o bastidor que eu falo. O Luiz tem uma coisa muito legal com ele. Não sei se os outros designers, mas de todos que eu trabalhei, o Luiz é o cara que traz um bastidor de obra pela base que ele tem. Então, por exemplo, cara, no pré-projeto, antes de estar tudo definido, bonitinho, a gente tem que estar tudo pronto para receber esse projeto, para ficar perfeito. Para depois não acontecer ponto elétrico dentro das gavetas,
Exatamente. ponto elétrico batendo em prateleira, daí fica aquela história, corta o móvel, joga pra lá, corta o móvel, puxa pra Sim. cá. Ah, mas não tem a tomada aqui, entende? Tem todo esse bastidor, é muito importante, é o que eu falo. E o projeto de interiores, ele nasce nisso, pensando no uso do dia a dia, né? Exatamente. Pensando nessa parte e projetando principalmente, porque quando você arranca a tua casa ali no projeto elétrico, hidráulico, e arquitetônico, tem uma base mínima pensada. Mas se você consegue fazer essa compatibilização com o projeto de interiores, é perfeito. O cliente que começa a casa com o projeto de interiores pronto, fica perfeito, não dá nada errado, porque é tudo pensado para o uso da casa, E é né? uma economia também, né, Felipe, que eu costumo dizer, porque às vezes tu, né, tem ali a impressão que tem os pontos, né, a gente sabe que hoje para puxar um ponto elétrico não é algo muito barato, né, falando aí sobre custos de projeto, e às vezes tu coloca uma tomada num ponto que tu nunca vai usar ela, aquela tomada ela fica perdida ali, né, não tem nenhum porquê ela existir, e num outro ponto que seria importante, tu tá sem essa tomada, né, e não só falando em projetos de alto padrão, mas em todo tipo de projeto mesmo. Porque tem até projetos que tem um número específico ali, né, em contrato, quando a pessoa contrata a empresa para fazer esse projeto. E aí, se não for utilizado bem aquele ponto, realmente é um dinheiro posto fora, assim, né? Porque aquela tomada ali vai ser usada para quê, né? Às vezes num cantinho ou meio perdida. Então, tu É, deixou de colocar no lugar que tá te fazendo falta, e aí tem que puxar uma extensão, né? E aí, né, sem falar nos riscos que de repente isso pode trazer. Mas é extremamente importante que se pense, né? Eu acho que o principal, assim, o mais importante hoje num projeto de interiores são os pontos de iluminação, elétrico e hidráulico, E né? o que eu A vejo, base. o que eu vejo muito é, principalmente projetos de médio padrão, a galera pega assim, porque, cara, tem todo um estudo de viabilidade, tem todo um Sim, tempo, uma demanda específica de quem faz isso. E é o que eu vejo muitas vezes em projetos que chegam e que eu vejo de clientes, sim, que eu vejo no dia a dia, porque a gente vive isso, respira isso 24 horas, então tu entra num lugar, tu já começa a olhar, já, putz, ali esqueceram isso, esqueceram aquilo. exatamente. E O olho clínico, né? Tu chega é, nos lugares e aí, né, tu já vai olhando coisas que normalmente uma pessoa que não vive aquilo, né, acaba não E aí a olhando, né? gente, eu vejo muito assim, tipo, que é que nem no campo, assim, os caras vão sameando, tomada, e aí tu olha às vezes assim, tem duas, três tomadas num canto. Daí aonde precisa ali especificamente, na cabeceira da cama, não tem. Sim. E aí começa o jeito E brasileiro, eu tenho... puxa por dentro do móvel, é o que eu mais escuto. Sim, Não, isso aí o pessoal do... Porque quando tu trouxer um problema pra outra pessoa, não tá dando exatamente. solução de nada. Exatamente. Entende? Eu vejo o pessoal que faz móvel planejado o pessoal que faz móvel planejado vai entender Vai entender muito muito. isso. Ah, o pessoal do móvel resolve. Aham, Bota o interruptor bolinha no móvel. sim, Passa o LED por dentro do móvel. Puxa a tomada pra frente pro móvel. exatamente. Cara, isso não é resolver o problema, isso é fazer uma Sim, gambiarra, sim, né? E é muito. Isso tem que ser pensado, tem que ser sim, dedicado esse tempo, né? sim. É uma compatibilização que existe ali, né? E eu acho que também é muito importante quando o cliente ele tá aberto, né, a entender isso e conversar com o profissional que vai desenvolver esse projeto de interiores, porque realmente é entrar no íntimo, né? Entender como é que vai ser, né, utilizado aquele projeto no dia a dia, qual é a ideia da pessoa, para que a gente realmente consiga trazer uma solução, porque eu vejo que acontece muitas vezes isso, sim, conversando com os clientes, né? Eu gosto de conversar bastante, então eu gosto de instigar o cliente a me trazer informações. Às vezes o cliente, por muitas vezes, ele acha que aquilo não é importante, né? Ah, não, depois eu vou decidir se eu vou comprar isso ou não. Mas mesmo que seja um projeto futuro, é importante tu dividir. Ah, não, eu quero ter uma adega. Nem que seja daqui 5 anos. Eu vou fazer a minha casa agora, mas daqui 5 anos eu quero ter uma adega. Se já é um desejo teu, divide com um profissional, porque daí a gente já vai pensar nisso, né? Porque senão acaba que daqui 5 anos vai precisar de um equipamento, não tem uma tomada específica para isso, né? Ó, Então é. quem tem sobrado em casa de 2 pisos, embaixo da escada, pense o que vocês vão fazer embaixo da escada. Ah, depois eu vou ver. Aí tu vai ver, não Exatamente. tem uma. Dependendo do tamanho da escada, não tem luz ali embaixo. Não tem um ponto de tomada, não tem nada. E aí começa, aí daqui a pouco tu deixa de usar aquele ponto pra alguma coisa que fique bacana, Exato. de usar aquele espaço que não tem muita utilidade pra algo bacana, porque não foi pensado em nada pra Exato. aquele ponto, entende? Há poucos dias eu estava falando com um profissional numa obra e ele me trouxe uma informação muito legal, assim, a gente conversando, né? E ele falou: Bah, ninguém pensa num ponto hidráulico na sacada, né? Pra colocar ali uma mangueira e tal. E aí, realmente, a maioria das obras, se tu for ver, não tem um ponto ali, né, em cima, e a pessoa precisa lavar ali o guarda-corpo, precisa lavar a abertura, né, precisa lavar a própria sacada muitas vezes, e aí se depara lá, ou trazendo com balde, ou jogando uma mangueira lá de baixo para cima,
né? Ah, é algo que acontece esporadicamente? Sim, é algo. Mas já pensou o quão melhor seria se já tivesse uma torneira ali para ti? Só conectar a mangueira, já ia lavar mais rápido. Então, assim, são coisas que parecem serem simples, mas que fazem uma diferença gigante, assim, no dia a dia, né? E o projeto de interiores é isso, né? É tu falar sobre o dia a dia das pessoas, né? Melhorar o dia a dia. Todo mundo tem uma rotina corrida, todo mundo tem filho, né? Quem não tem, tem outros compromissos. E aí faz com que, muitas vezes, aquilo que tu tem não te atenda, e aí tu tem que moldar ali teu dia, perder tempo às vezes, né? Algo que tu faria em meia hora, tu vai ter que fazer em uma hora, e aí se tu for somando isso lá no final do dia a dia faz uma diferença, né? Então é bem-estar, né? Pensar em projetos de interiores é falar sobre o bem-estar, realmente. E é perfeito isso que tu coloca, porque, cara, quando tu tem algo, é como se fosse uma indústria, tu tem todo, o teu dia a dia tem um processo de tu, como que tu faz, cada um Exatamente. faz de uma forma. Por exemplo, eu de manhã acordo lá às 5 horas da manhã, né, vou botar passar meu café e tal, Sim, preparo ali meu ovo mexido, enfim. Só que aí, pô, daí tá ali, tá em cima, tem a cafeteira, ah, mas já não tem a tomada, aí tu já tem que ir lá pro outro lado exatamente. e tal. E aí já complica, né? Isso, e aí tu começa, daqui a pouco, porque assim, ó, o ser humano ele é especialista em se adaptar e aceitar as Exatamente. coisas, né? Então tu sempre vai dar um jeito de fazer aquilo. Mas imagina se você pode pensar em antecipar isso, né? Sim. E tornar aquilo o mais confortável, mais fácil possível e mais rápido, né? Exatamente. E aí entra, né? Eu gosto de bater nessa tecla a questão do 50-50, né? Quando a gente vai fazer um projeto, é importante o cliente ficar à vontade, e aí por isso que é importante escolher um profissional que tu se identifique um pouco ali, para realmente tu não te importar de contar um pouquinho como funciona o teu dia a dia, né? Porque, claro, a gente acaba entrando no íntimo da pessoa, né? É Sim. falar que a pessoa acorda às vezes às 5 ou às 6 ou às 10 da manhã e faz isso e faz aquilo. E muitas pessoas hoje têm um pouco um receio de contar, né, essa Uhum. intimidade, só que o profissional ele precisa saber dessa intimidade para conseguir trazer as melhores soluções, né? Porque senão a gente não Sim, pô, fica meio de mãos atadas, são né? rotinas totalmente diferentes. Quem acorda, por exemplo, 6 da manhã para tomar um café e Sim, quem acorda 10 já almoça, né? sim, Né? exatamente. Mas não é julgamento, né? Não é Não é? nada, é conseguir ajustar, né? E o que eu mais vejo, assim, Luiz, é que o pessoal, os profissionais cada vez menos querem escutar o cliente, a Sim, dor do cliente, sim, né? Para poder. Porque tudo que a gente faz hoje é em cima da dor do cliente para trazer uma solução. sim, Então, se exatamente. na casa dele ele tem um problema que ele não tem a tomada lá da cafeteira e tal, Sim, cara, a gente precisa escutar. E às vezes, quando tu começa a trazer objeções e tentar impor alguma coisa, exato. ou ele, o cliente às vezes se retrai, Sim. né? É, Não, tem que não estar sei como é que tu aberto, vê isso. né? Eu acho que é realmente uma grande dificuldade que nós, né, me incluo como profissional, eu, né, tu me conhece um pouco, tu sabe que eu tô sempre buscando melhorar, entender, ouvir, né? Eu escuto bastante os clientes, mas a gente sempre tem alguns pontos que é a correria do nosso dia a dia. Então, muitas vezes pela correria ali, às vezes a gente acaba deixando passar uma informação, né? Acaba não conseguindo escutar o cliente. Então, eu acredito que por isso que tem essa percepção, né? Que hoje cada vez mais os profissionais parecem não estarem abertos a escutar o cliente, né? É justamente por ser engolido nós mesmos por essa correria do dia a dia. Eu, claro, eu como profissional posso dizer que eu tento me diferenciar um pouco do grande grupo, Uhum. porque eu normalmente eu olho se aconteceu algo que não ficou ao meu agrado, eu sempre estou autoavaliando ali e dou uma, opa, não, só um pouquinho, o que que faltou aqui? O que eu poderia ter feito diferente, né? Para que essa solução tivesse vindo de uma outra forma, mas né, a gente sabe que infelizmente não é o que acontece de forma geral, então por isso que eu sempre digo, busquem escutar e ver profissionais que tu te identifique ou, né, alguém já tenha feito um projeto, que tu saiba que aquele profissional ele vai te escutar. Eu acho que, né, eu busco sempre fazer uma primeira reunião no escritório para a gente se conhecer. Eu acho que isso demonstra muito como que vai ser. Ah, esse profissional te escutou já ali no primeiro contato? Ah, então tá. Então ele realmente está aberto a trazer soluções para o teu projeto, porque se na primeira reunião ele já está ali disponível, né, sem olhar o relógio ali, ah, não, a gente tem uma horinha aqui para conversar. Não, é muito complexo, né? Hoje é falar sobre pessoas, né? Então, cada um tem o seu jeito e a gente tem que estar aberto a escutar isso, né? Como profissional, assim. Gerar essa conexão é muito importante. Gerar essa conexão, assim, é realmente se identificar. Então, por isso que às vezes, né, fica mais fácil quando tu se identifica com a pessoa às vezes até tem as mesmas rotinas ali, né? Eu tenho alguns clientes que surgiram do grupo de pedal, que surgiram de alguma atividade que eu faço. Então, por Uhum. quê? Porque tu já te identificou com a pessoa, né? Tu sabe que Sim, a pessoa tem uma rotina ali compatível, parecida, ela vai te entender, digamos assim, né? sim. Então, isso é extremamente importante. E ó, eu tava conversando com o Luiz no bastidor aqui. Vocês estão curtindo? Estão gostando? A gente vai deixar um bônus. Isso aí. O melhor comentário no vídeo aqui embaixo
O Luiz vai abrir todas as técnicas, como que funciona o bastidor. Eu e o Luiz vamos dar uma consultoria de 1 hora online para vocês, para o melhor comentário. Então, comenta aqui embaixo, pode valer mais de um comentário. Comenta aqui embaixo. Quer entender, quer aprender um pouquinho sobre interiores, quer uma dica, tá pensando em construir ou já tá construindo? A gente vai dar um bônus exclusivo para o melhor comentário que deixar aqui embaixo. Isso aí, Vou deixar para o Luiz escolher, não vou escolher dessa vez. vamos lá, tem que, né, o pessoal aí traz um comentário bem legal, a gente vai escolher ali a dedo, porque realmente uma consultoria de interiores é algo extremamente importante. Então pode ser também aí que seja uma porta inicial para a gente falar sobre projetos, né? Porque acho que todo mundo tem uma dor. Acho que, né, a gente falando sobre pontos, sobre essas questões, eu tenho certeza que não tem uma pessoa em casa ali que não vai se identificar, poxa, não tem uma tomada para carregar meu celular, tá faltando isso. É assim, né? É o que acontece muito, assim. Então eu duvido que tenha uma pessoa que ou já tenha passado por isso e hoje conseguiu resolver, né? Ou está passando, né? É o que mais acontece. Cara, e o interiores não é só o móvel e tal. Porque a iluminação e o conforto que a iluminação traz pra dentro de uma casa. Sim. Eu sou algo fora da bolha, porque eu gosto muito de luz. Então aqui dentro do estúdio aqui eu tô no meu ambiente, né, cara? É Sim. luz, eu tenho pavor de escuro. Sim. Mas a gente sabe que dentro de casa, por exemplo, não é só luz branca, não é encher, não Exatamente. pode parecer uma sala de um hospital, né? Sim. Por que que a galera, pouquíssimos projetos eu vejo o pessoal se dedicando um tempo para fazer um luminotécnico, né? Temperatura de cor, tudo isso influencia, né? Influencia bastante, assim. Hoje a questão do projeto luminotécnico, a gente tem duas dificuldades, assim. Uma porque cada vez mais o mercado tem trazido muitas soluções, né? E eu sempre digo, assim, hoje é importante, quando tu vai trabalhar em projetos de iluminação, tu ter bons parceiros que estejam atualizados e que te tragam essas informações, assim, né? Porque às vezes um tipo de lâmpada pode estragar todo o teu projeto. E uma grande dificuldade que eu vejo é do cliente ter esse entendimento, porque realmente não é o dia a dia dele. Então, as pessoas elas têm a percepção assim, preciso de muita luz. Eu quero muita luz. E aí isso remete muito à luz branca, né? Uma luz de hospital, assim, que é onde precisa ter total atenção. E a gente sabe o quão mal faz isso, né? Porque hoje a gente está falando do nosso dia a dia, né? Como é que é o nosso dia a dia, né? A gente começa ali, vai, né, clareando, vai amanhecendo, a gente vai se acostumando, vai indo, e depois chega lá o final do dia, né? A gente vai, o sol parando, vai escurecendo, a gente vai desacelerando, porque realmente o nosso corpo ele precisa entender, né, que funciona isso. Isso é o ritmo circadiano? Isso, ciclo Ah, circadiano. Então, viu? o que que acontece? Esse ciclo ele é extremamente importante para qualquer ser humano, assim, e a gente precisa fazer isso dentro de um projeto de uma casa. Então, a gente tem que entender como que ela vai funcionar, o que que ela tem de abertura ali de iluminação natural, para que a gente consiga fazer isso com cenários de iluminação. Tu sabe, né? Tu me conhece um pouco. Eu gosto muito de criar isso, assim, tipo as iluminações gerais, as iluminações decorativas, né? E eu trabalho muito com a luz neutra e com a luz quente, né? Alguns clientes, assim, quando chegam no escritório, ficam com medo, assim, Luiz, mas eu gosto de luz branca. Não, calma. A gente vai criar uma ambientação que vai deixar o ambiente. E aí, se tu ligar tudo, tu vai ter um monte de luz. Tá, e aproveitando o gancho, explica pra nós, assim, eu não ainda, eu sei que Aham, a luz branca é sim. 6.500K, que é Isso. aquela luz de refletor brancona. Exatamente. De Não, hospital. é um É xenon, um referência. xenon dos carros, digamos assim. Exatamente. E aí eu sei que tem a neutra, que é o meio do Que caminho, é e a quatro. quente, que é o amarelão, aquele. Isso. O que que diferencia uma? Porque, vamos dar essa dica pra galera, o que usar onde? Aham. Normalmente, quando a gente vai falar de algo mais geral, né? Porque Uhum. assim, o correto é a gente equilibrar todas as cores, né? 6.500, que é o que tu comentou da luz branca, realmente é muito indicado para hospital, que é onde tu precisa de um foco, né? Ela vai fazer com que teu cérebro fique totalmente ali ligado, então, É uma luz de, né? de É trabalho, uma então luz de produção. trabalho de hospital, assim, que tu precisa estar 100% focado. Fora isso, nenhum outro ambiente precisa dessa iluminação de 6.500K. Tá? Não precisa, assim, o pessoal acaba usando, mas não precisa. E a gente entra dentro da luz neutra, que é 4.000K, e Uhum. depois a quente fica ali entre 2.700K e 3.000. Para o pessoal entender em caso ficar fácil, 2.700K pensa que é luz decorativa. Abajur, LED, pendente de cabeceira ali, arandela, enfim. Uhum. 2.700K tá perfeito, é uma luz decorativa. Falou em luz decorativa, quero algo para decorar, 2.700K. Fora isso, 3.000K, que é a luz quente, que daí ela vai trazer um equilíbrio junto com 4.000K. Então, o que que a gente faz? A gente usa uma luz geral ali do ambiente, 4.000K, e aos ao redor ali, os spots, né, que o pessoal conhece muito, a gente trabalha com 3.000. Porque daí vai equilibrar a cor e tu vai ver que a luz não vai ficar nem tão amarelada, né?
que tem muitas pessoas que não gostam, e também não vai ficar o branco ali do 4000K, ele equilibra, né? Então, é essa a receita. 2.700K decorativa, 3.000, 4.000 para compatibilizar junto ao ambiente. Tem que misturar as duas, não pode ser só uma ou só outra, né? Porque senão vai ficar muito amarelo ou muito branco, neutro ali. E é isso. Tipo, dentro de casa é isso, assim. Aí que a gente faz muito? Banheiros, cozinha, a gente usa mais 4.000 do que 3.000, porque daí vai deixar um pouco mais claro ali para te ter também uma zona de atenção, né? Cozinha é extremamente importante, banheiro também. E o resto, dormitório ali, que é para te ter tranquilidade, é 3.000K, 2.700 ali para equilibrar. É essa a receita, assim, da iluminação. Receitinha de bolo, galera. Receitinha Então, de bolo. ó, vamos entender, galera. Deixa no comentário que tipo de luz que tu tem na tua casa. Exatamente. Eu já tô, depois que eu comecei a entender mais de interiores, eu já modifiquei na minha casa, porque Sim. eu sou um ser que gosta de luz, né? Então lá em casa parecia um hospital, né? Então pra mim tá tudo certo. Mas aí a gente começa a Mas isso entender o quão importante é o uso da luz e Isso tal. causa, né, malefícios. Então, a pessoa ela fica muito acelerada, não consegue, né, ter ali um descanso. E a gente precisa, né? A gente tem que dar uma baixada em alguns momentos. Então, a nossa casa é onde a gente se recarrega para tocar o dia a dia. Então, ela precisa, né, se adaptar a gente. Mas qual que é o correto, Felipe? É tu fazer um projeto luminotécnico. O projeto luminotécnico, ele é matemático, né? Não existe... ele é o ambiente, tu vai somar ali, tu vai calcular, né? Hoje, pessoal, também uma outra coisa que é importante, assim, se o pessoal quiser em casa, né? Quero ali comprar minha luz e não sei. Não olha os watts, né? As pessoas têm costume de, 5 watts, 30 watts. Não, esquece isso. Olha os lumens, né? O quanto que tem de luminância aquela lâmpada. Então, é extremamente importante olhar isso, assim. Então, normalmente, né? Se tu jogar ali no Google, tu vai entender, né? Já tô entregando aqui um pouco. Mas, né? Se o pessoal quer entender um pouco melhor, quer corrigir aí, joga ali, tem uma fórmula, tu vai calcular ali o metro quadrado do teu ambiente e tu vai ver o quanto que ele precisa desses lumens, né? E aí ele vai te dar esse número e aí tu vai saber, preciso então de ter 3 lâmpadas para dar essa luminância. E daí tu vai jogar ali, né? Tu vai criar uma harmonia com esses spots, enfim, com essas luminárias, com esse número de lâmpadas, né? Então, por isso que a gente joga, né? Às vezes tem alguns ambientes ali que tem uma iluminação geral, depois tem mais 2, porque daí na soma ele vai dar os lumens que aquele ambiente precisa para ficar 100% iluminado. Eu digo isso pra vocês, da importância da iluminação, porque lá no início eu já errei nisso. Eu já fiz casa assim e já recomendo, não, bota tudo luz branca porque é o meu Sim. perfil, eu sou acelerado e eu quero luz pra continuar produzindo e foco, mas é muito particular meu. Exatamente. E tu já pegou alguma obra que veio desse desastre, assim, de tu entrar assim com a casa pronta pra fazer o interior, alguma coisa? Já que muito. acontece? E tu chegar assim, Muito porque o que acontece, né? Eu acabei não dividindo muito aqui, mas a minha experiência inicial, logo que eu me formei, foi trabalhar diretamente com mobiliário planejado, então loja de sob medida. Então a gente chegava na casa do cliente com, né, tudo pronto ali, né? Iluminação, pontos, né? Isso foi extremamente importante, na verdade foi uma estratégia que eu adotei quando eu saí da faculdade, porque infelizmente na faculdade a gente não consegue absorver tudo, que era poder estar em muitos projetos ao mesmo tempo e ver ali o que estava faltando, sabe? Então, tu chegava na casa de um cliente que tava os pontos ok, mas a iluminação não. Tu chegava na outra que não tinha ponto, não tinha iluminação, o revestimento não era legal. E aí tu conseguia poder, aqui daria pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, né? Que nem eu digo, é aprender com o erro dos outros, né? Tu vê ali o que poderia ser diferente, né? e agora me diz, o que a galera dá mais valor? Por um projeto de iluminação ou por um sofá bonito na sala? O pessoal dá valor pro mobiliário. O pessoal hoje, porque que acontece, né? Hoje, claro, né? Todo mundo quer uma casa super bonita para receber pessoas, né? Então, o que vai aparecer, né? Vai aparecer o sofá, vai aparecer o móvel ali sob medida. Então, é o que enche os olhos, digamos assim, né? Só que o que o pessoal tem que entender é que se não tiver uma iluminação legal, isso não vai ficar tão bonito, né? E às vezes a conta é que nem roupa, né? A pessoa chega assim, eu tinha olhado isso na loja e agora aqui na minha casa parece que não tá tão bonito, a cor da madeira, a cor do MDF, porque a iluminação lá da loja muitas vezes foi pensada, porque showroom de loja é extremamente pensada. Já tive a oportunidade de fazer um showroom de uma loja. Então a gente usa estratégias realmente para o cliente comprar aquele produto e na tua casa tu não deu valor para isso, Pra né? gerar aquela Tu não experiência, cuidou né? isso, né? Às E vezes a gente aí vai no falta, né? showroom e aqui tu entra assim, aquilo parece que te abraça aquele ambiente, né? Exatamente. E aí, tipo, eu quero igual a isso. E aí tu na tua casa fica, mas Sim, o que tu tem algo de diferente, alguma coisa não fechou, né? exato.
Isso eu vejo muito, assim. E é falar em custos, né? A gente sabe que um projeto de iluminação hoje bem pensado, ele tem, né, um custo tanto do profissional que vai fazer esse projeto, porque ele demanda tempo, então a gente precisa ter todo esse cálculo, fazer tudo certinho, então é um projeto que não é tão em conta assim. E aí depois no investimento das luminárias, né? Porque o material ele também não é algo muito barato. E eu sempre digo assim, é pensar a longo prazo, né? A gente tem muito aí hoje opções, mas é legal tu investir, talvez o investimento inicial ele seja um pouco pesado, mas o quanto que vai ter de garantia, né? É uma luz que vai ter que trocar tipo uma vez por ano, porque a lâmpada tá queimando, tá estragando, o LED tá queimando, ou tu quer daqui 5, 10 anos, né? Muitas marcas aí hoje dão esse tempo de garantia, tu não precisa nem mexer nisso, tu colocou ali, né? E deu, esquece, né? Então É, é um e investimento, tem todo um realmente. transtorno, daqui a pouco pega pé direitos altos ali, de 6 metros Exatamente. duplos. Tu imagina tu ter que trocar uma lâmpada daqui 6 meses, Exatamente. né? A Não galera é. deleta isso, né? Porque não faz parte da... Trazer Sim, elevar esse nível de consciência da galera é muito importante. exato. Eu como profissional busco fazer isso sempre, assim, né? Conversar com o cliente. E aí deixo, né? Eu sempre falo que não existe um certo e um errado, né? Não tem uma receita realmente de bolo, eu bato muito nessa tecla. Eu converso, eu explico o que é o correto e aí fica a decisão do cliente se ele quer seguir ou não, né? Os outros 50%. E tá tudo bem, assim, mas eu acho que a gente como profissional é importante falar o que é para que a pessoa tome a decisão, né? Até porque é isso que quando o cliente contrata um profissional, ele vem Exatamente o ali que ele para espera. ele ter, para te orientar ele e dar o caminho, ó. Tem essa aqui, que é uma marca que a gente conhece, já usou e tal. Não quer dizer que aquilo não vai dar problema. Sim, E tem a outra fatia do bolo que aí tu vai tentar a sorte, pode ser que dê certo, como pode ser que não dê, né? exatamente. E falando de tendência agora, né? Fugindo um pouquinho da iluminação. Essa tendência, elas mudam, elas evoluem. E aí, como que a gente decide, né? Ah, eu quero, por exemplo, revestimentos que são tendências ou eu uso o básico? Como que decide? É o cliente que decide? É tu que decides? Ó, não, a casa de vocês tem que ser assim porque é uma tendência. Sim, eu tenho uma particularidade falando de tendência, foi algo muito legal que eu aprendi na faculdade com uma professora, que eu não gosto da palavra tendência. Então, tem muitos clientes que eles chegam e perguntam, o que que tá em tendência, o que que tá em alta, né, pra gente poder utilizar. Eu sempre faço a pergunta ao contrário, o que que tu gosta, o que que te faz bem? E aí a gente vai trazendo pro dia a dia. Por exemplo, tem clientes que chegam no escritório querendo um porcelanato polido, né? A gente sabe que ele é super bonito, enfim, né? É algo que realmente enche os olhos. Eu, né, particularmente gosto, tem na minha casa, né? Mas daí o cliente fala que ele não quer ficar escravo da limpeza, é ele que vai fazer a manutenção da casa, ele não tem alguém para auxiliar e tal. Ponto, já tá respondido, tu não vai ter um piso polido, entendeu? Uhum. Porque tu vai depois sofrer com aquele material por uma escolha que de repente não foi explicada, né? Então eu Sim. sempre busco ouvir o cliente no dia a dia justamente por isso. Tá em alta o porcelanato polido, ok, ótimo. Mas tu não é a pessoa que gosta de limpar e não quer ficar escravo, então não vamos usar. E aí tu vai trazendo opções para o cliente, porque hoje tem inúmeras, que vão ficar dentro de uma harmonia que o cliente gosta, que não vai ficar também, né, algo que passou, mas que não tá só respeitando a tendência, entendeu? Tá respeitando o dia a dia, a função daquela casa, né? Não é um copia-cola, né? Então a gente tem que cuidar isso. Tu quer a tua casa para ti ou tu quer a casa para quem? E aí às vezes tu entra em casas que tu não enxerga a pessoa, né? Não é a cara do cliente aquilo ali. E o cliente não se sente em casa. E é tão triste isso, né? Porque daí tu fez toda uma obra, tu sabe que tem todo um período aí de construção, de desenvolvimento daquele projeto, de investimento, e aí quando tu entra pra dentro de casa, tu se sente num ambiente frio, assim, poxa, tipo, não tô me sentindo acolhido por esse ambiente. Por quê? Porque tu seguiu tendências apenas, que tu tá vendo em alta, mas que não faz sentido nenhum pra ti, né? Isso É, é bem complicado. tipo assim, é o famoso eu quero igual, eu vi lá, eu queria fazer igual, né? Tipo, Exatamente. tipo o Pinterest da vida, né? Exato. Como é dessa forma que tu lida, então, porque o pessoal traz muita ideia, né? Ah, eu Sim. quero assim. Mas aí o pessoal ainda tem muita gente que insiste, ah, eu quero igual, eu quero Tem igual. muito cliente que traz, se baseia hoje no Instagram e no Pinterest, né? E Uhum. aí isso infelizmente, hoje que nem eu digo, a tecnologia ela é extremamente importante, mas ela tem que ter um cuidado, porque muitas vezes o cliente ele traz uma referência que tá lindo, que é parecido muitas vezes com a planta da casa dele, principalmente eu que trabalho com interiores, então muitas vezes já existe uma planta, né? Uhum. Então o cliente já tem mais ou menos ideia de como vai ficar. E ele traz essa referência ali, porque ele já consegue imaginar no ambiente, mas muitas vezes ele não tem ideia do custo disso, né? Porque às vezes tá olhando ali uma referência, mas você não sabe o quanto que custa aquele material, né? E porque ele olhou só por causa do ambiente, A né? Às gente vezes eu vê. começo a instigar o cliente quando ele me traz imagens, eu adoro, né? Eu fico perguntando muitas coisas, tá, mas o que que tu gostou aqui? Já teve cliente que trouxe uma imagem inteira e ele gostou do tecido do sofá.
Então, tipo, ele trouxe várias coisas, mas o que realmente ele gostou era o tecido do sofá, E entendeu? se tu te condiciona aquilo ali, né? Tipo, tu alucina que ele gostou daquele ambiente, tu monta aquilo ali, daqui a pouco o cara fala, mas esse cara tá louco, eu gostei Isso. só do sofá. Ah, Mas tu, né, o diálogo ali, escutar e extrair essa exatamente. informação do que realmente ele quer, Sim. que dá essa jogada, né? É bem isso, assim. Então, é realmente tu escutar. Hoje, assim, o segredo é tu ouvir, estar atento ali aos sinais, assim. Eu normalmente converso com o cliente, eu não gosto nem de fazer perguntas fechadas sobre o projeto, assim. Principalmente nos primeiros momentos, para que ele me conte como é a vida dele, né? A pessoa chega no escritório lá, a gente às vezes parece que tá mais batendo um papo, acho que tem alguns clientes até que devem ficar assustados, né? Tá, Mas mas eu vim aqui para falar do meu é projeto estratégico, ou né? pra gente conversar, né? Não, mas é para realmente entender, sabe? Entender um pouco ali de como funciona essa rotina para eu poder depois fazer o meu trabalho, né? Então é basicamente isso, assim. Então, tendência é a gente tem que ter um cuidado, assim, né? A gente, claro, tá sempre se atualizando, né? Recentemente eu fui na Expo Revestir em São Paulo, então a gente vê muito, é um grande laboratório, então o que que tá por vir, o que que de repente vai acontecer. Então eu acho que é extremamente importante a gente, como profissional, estar atualizado, mas para justamente quando achar o cliente para aquele produto a gente aplicar, não, né? Aplicar porque, eu vi, tá em alta, então vamos lá, usa isso aqui, porque daí fica tudo igual, né? Sim, poder das opções, né? É, Sim. o que eu mais vejo é que, assim, os profissionais, principalmente arquiteto, engenheiro, eles não escutam a dor do cliente. Uhum. Eles pegam um básico ali e empurram uma ideia original deles, porque, Sim, porque, né, o cara quer ter uma referência, pô, quero fazer uma casa bonita e tal, exato. quero ter o meu selo estampado ali, e pá, Sim. entende? E eu vi que isso tá virando mais vaidade do que Exatamente. realmente focado no que o cliente quer, né? Exato. Cai muito cliente pra nós na construtora lá que, tipo, eu vim aqui que eu quero saber, eu quero a ideia de você. Tá, mas a gente precisa saber o que tu precisa, qual a tua Exato. necessidade, né? Sim. Ah, eu já fiz alguns projetos, mas eu não gostei e tal. E aí fica condicionado, às vezes, ao profissional, né? Então Sim. isso é muito importante escutar o cliente, a dor do cliente, o que ele tem na casa dele, o que ele não tem na casa dele e o que ele precisa, e conseguir equilibrar, né? Porque E assim, ó, acontece muito, Felipe, desculpa te interromper, mas entrando nesse gancho, é muito fácil fazer um projeto muito bonito, né? Eu posso pegar ali, eu tenho armas, e hoje a gente tem, nossa, assim, ó, né? Se o cliente ele for numa loja de revestimento, ele já fica apavorado, porque a gente tem muitas opções. Hoje o mercado, ele nos traz inúmeras possibilidades. Então, para mim, como profissional, é muito fácil eu pegar tudo que eu já sei, que eu conheço, que vai ficar extremamente lindo, sofisticado, e colocar para dentro de um projeto, e entregar esse projeto para o cliente. Mas será que mesmo esse projeto ele vai ser executado? O cliente ele vai ter condições de executar aquilo que eu pensei? Né? Falta isso, assim. Daí, às vezes o cliente ele se pega a um projeto que está lindo, maravilhoso, e quando ele começa a orçar ou começa a dar andamento, ele, poxa, não é para mim. Eu não consigo fazer a minha casa assim. E aí começa a virar aquele remendo, assim, porque daí ele vai na loja de revestimento, daí ele não consegue comprar aquele revestimento que tu indicou, aí o vendedor já tá ali, quer vender, daí ele já traz uma outra opção, não, mas quem sabe esse aqui? E aí nada vai ficar harmônico, porque o projeto foi pensado com aquele conjunto. é isso que eu ia te perguntar, né? Como equilibrar, né? Tipo, o orçamento, a funcionalidade e o resultado final, né? Exatamente. Então, assim, o que que eu hoje, né? E isso é por isso que eu digo assim, a gente como profissional tem que estar muito atento ao mercado e como trabalhar desta forma. Eu sou um profissional, né, que estou há 6 anos no mercado, então me considero um novo profissional. Então, o que que eu tenho buscado fazer hoje, assim? A convidar o cliente a visitar um pouco esse mundo que não é o dia a dia dele. Então, eu levo o cliente inicialmente em lojas agora, tipo, levo em parceiros que eu tenho, para que ele consiga me mostrar o que que ele está gostando ali. Isso muitas vezes o projeto nem está desenvolvido, sabe? Mas ele me trazer as referências que ele gosta e ele já consiga entender comercialmente como é que vai estar o bolso dele. Porque daí tu vai para uma loja de revestimento, eu gosto desse tipo de revestimento. Só que, eu não imaginei que o metro quadrado desse revestimento tivesse tanto. Então, assim, vamos ver uma outra opção. E hoje o mercado nos traz isso, né? Não precisa, né? Um cliente recente, assim, a gente foi na loja, ele gostou de um revestimento específico, a gente tinha passado um I20 por um I20. Tinha X valor. Para ele não precisar abrir mão do revestimento que ele gostou, a gente mudou para 90 por 90. Ou seja, olha só, que simples, entendeu? Ele não abriu mão do revestimento que ele gostou. Da Ele abriu estampa, né? Do modelo. do modelo, ele abriu mão só do tamanho. E isso para o Uhum. cliente, às vezes, ele nem sabia. Ele disse, tem. Eu disse, não, hoje as fábricas, elas fazem 1,20, 90 por 90, 60 por 60, né? Ele traz essa possibilidade para inúmeros públicos, né? Então, olha o quão é importante tu só estar atento a ouvir o teu cliente, fazer uma simples alteração que não alterou em nada na estética da casa e ficou viável para o cliente, né? Ele pode fazer, né? Olha que legal, galera. Olha isso que o Luiz trouxe pra nós. Pô, o cliente gostou da estampa. Bah, é esse piso que eu quero pra minha casa.
mas, por exemplo, no formato que estava aquele piso de 1,20 por 1,20 não era viável, o custo inviabilizava. Mas aí, ajustando só o tamanho, o formato para um formato um pouco menor, já viabilizou e ele já conseguiu ter aquilo dentro do orçamento Sim. dele. Isso é, olha quanta sacada. E olha quanta dica a gente está dando aí, trazendo um monte de insights, Verdade. né? E eu quero agradecer você que está conosco aqui, que está curtindo, né, o nosso conteúdo aí, agradecendo a Luiz, né? E deixa o teu like aí, deixa o teu comentário, porque o melhor comentário desse vídeo ganha uma consultoria comigo e com o Luiz falando de interiores. 1 hora conosco, uma consultoria online falando tudo sobre interiores, tudo que você precisa saber, se você está pensando em construir, né? Ou já está construindo e quer evitar esses problemas aí, a gente vai dar todas as dicas. Quero agradecer também ao nosso patrocinador da ProMaster, que tem aí inúmeros aí produtos aí para sua obra aí, desde o início, desde argamassas, revestimentos, né? Tudo que você precisa aí relacionado, né, à nossa querida construção civil. E eles têm um negócio muito legal, Luiz. Eles têm também toda a linha de cimento queimado, né? Ah, São itens interessante. decorativos que estão Legal. em alta aí, Sim. que o pessoal aí gosta de fazer algo, um detalhe, alguma coisa diferente aí. E eu, Sabe que eu que- gosto bastante, e né? eu queria te perguntar, pois é, como é que tá? Eu vi que o pessoal tem trocado muito revestimento de parede Aham. por efeitos decorativos. Um cimento queimado, de repente um papel de parede. Como é que Sim. tá essa galera assim? O pessoal ainda prefere, por exemplo, eu vi que lavabo, por exemplo, não tem se usado mais revestimento, tem se usado Exato. ou um cimento queimado, ou um papel de parede, né? Sim. Hoje, como o mercado ele tem trazido muitas soluções, né, que podem ser lavadas ali, né, o próprio efeito de cimento queimado, muitas empresas trazem o efeito e mais ali uma resina que tu passa por cima, enfim, então ele se torna totalmente, né, lavável. Então não se faz a necessidade de usar um revestimento dentro de ambientes como lavabo, e sem contar que fica um ambiente mais frio, né? O que que é o lavabo? Daí eu sempre brinco com o cliente, o lavabo é o ambiente da casa que realmente daí tu pensa para visita, né? Porque muitas vezes as pessoas elas pensam a casa inteira para visita, mas eu vou receber pessoas e tal. Não, a casa ela tem que ser pensada para ti, pro teu dia a dia, né? Como tu ali vai viver dentro dessa casa. Agora tu quer pensar algo para visita, pensa no lavabo, porque é ela que vai entrar ali e aí muitas vezes, né, as pessoas entram no lavabo e tiram foto. Então assim, vamos realmente ousar dentro do lavabo. E aí por isso que cada vez mais os lavabos têm trazido papel de parede, outros tipos de textura, iluminação, né? Às vezes é um ambiente super pequeno e tem muita informação, mas realmente é para que tenha bastante informação, porque é onde a visita vai se encantar, né? Que Vai legal, eu não chegar sabia disso. e vai dar aquele opa. Tu vê, porra, vivo, respiro isso aí todo dia, né? Vivo de obra 24 horas Sim, e eu não tinha esse insight, né? exato. Porque às vezes a gente vê um lavabo todo, mas pra que esse monte de coisa num banheiro, né? E Sei, tal, tipo, é. Mas aí eu não tinha pensado nisso, que exato. realmente é o cômodo pensado pra visita, É pro cara que tá É te. pra dar o impacto, né? A pessoa visita e diz, ah, passa no banheiro, daí, né? Entra ali, Aham, ah, tá aqui, e entra e aí dá aquele impacto, assim, nossa, né? E daí que muitas legal. pessoas acabam aproveitando que tá ali num momento mais E, íntimo e já tira uma foto, né? Já sim. quer, enfim, principalmente quando vai num evento na casa da pessoa, né? E Ah, tal, agora eu entendi por que que tem acaba... tanta selfie no E lavabo. é muito engraçado isso, assim, porque realmente é um ambiente que ele é pequeno e... E olha, e agora eu faço uma conexão. Por isso que banheiro de festa tem tanto toda aquela decoração pra galera bater Exatamente. foto e tal, porque realmente é pro Sim, cliente. entra, né, hoje a gente usa muito o termo instagramável por causa do Instagram, Ah, né, as sim. pessoas querem postar tudo que estão vivendo ali no Instagram, então, o lavabo, ele é um ambiente totalmente instagramável, né. Mas assim, tu falou sobre revestimento, não só hoje no lavabo a gente tá deixando de usar, em vários cômodos, né, que é entender o cliente, como é que é a rotina dele, assim, né. Então, não se faz necessário, muitas vezes, tu aplicar um revestimento onde o cliente vai ter um custo ali, se para ele não faz sentido, né? E aí cada Sim. vez mais os ambientes também estão integrados, então às vezes uma cozinha ali com sala de estar, jantar, tudo integrado. Talvez tu trouxer a parede com muito revestimento, não vai fazer uma conexão legal, vai ficar feio ali, né? Visualmente poluído. E aí muitas vezes não se faz necessário, às vezes faz o frontão ali da pedra um Porque, pouco mais porque por alto, ideia, enfim. por base, né? Por rotina, assim, principalmente aqui no sul, que é úmido. Sim, Não, vamos botar piso em tudo, sim, né? Que daí não tem problema de umidade, né? Porra, a Promaster aí tem vários produtos aí que, do início ao fim, desde o sim, primeiro dia de obra lá, da início da viga, da fundação até o telhado, com soluções ótimas, exato. produtos que estão anos no mercado, né? Então, pô, não E, tem desculpa mais, né? E isso é um assunto importante de falar, porque muitas vezes as pessoas se iludem, né, em colocar um revestimento para não trazer a umidade, mas a gente sabe que se o processo inicial lá não for bem feito, essa umidade vai vir até pior, né, porque daí vai escorrer ali no revestimento, né, muitas casas sofrem com isso, justamente porque quando foi feita a fundação não foi pensado, quando foi feito ali o reboco não foi pensado, então é todo um processo
que tem que ser feito e não adianta só colocar um revestimento, né? É um dinheiro posto fora muitas vezes, né? Sim. E me diz uma coisa, tu já teve que dizer não pra uma ideia de um cliente, Sim. sabendo que aquilo ia dar BO no final? Sim, já tive e recentemente, faz 2 semanas, foi muito legal. Eu tive uma conversa com uma cliente, então é tu saber entender, né? Ouvir. A cliente era uma casa integrada, super pequena, assim, não muito grande, com sala e cozinha, e ela queria ter uma TV na sala e uma TV na cozinha. Porém, se a gente fosse aplicar dessa forma, do jeito que ela queria ali, essa televisão, ia ficar super poluído, né? Telas demais num ambiente único. E aí, conversando com ela, eu disse pra ela, tá, mas por que que tu quer ter a televisão ali? Ah, porque vai ficar o meu fogão, né? E eu gosto de cozinhar olhando televisão. Eu disse, tá, então a gente vai trazer uma outra solução pra ti, porque a TV tá quase do teu lado. Então, realmente, virar pro lado não vai ficar confortável. Mas se a gente, ao invés de. A gente tinha pensado no projeto dela 2 telas, né? 2 quadros numa parede, assim. Se a gente colocar um espelho ali, que vai ficar de frente, e ele vai pegar a televisão, já funciona pra ti, tu olhar pro espelho, tá enxergando a tela do outro lado, tá ouvindo, e ela, nossa, perfeito. Então, ou seja, a gente tirou, né? Porque eu poderia só ter dito pra ela, não, então vamos colocar uma TV aqui. Mas daí tu imagina, era a vista que tu entrava na casa, então tu ia entrar na casa da pessoa, tu ia dar de cara com uma televisão, Nossa, né? estampando ali. E do lado, assim, sei lá, 1,60 m já teria a TV da sala. Então eu disse pra ela, não, vamos, né, fazer dessa solução. Então, assim, eu disse não, mas ao mesmo tempo eu trouxe pra ela, eu ouvi ela e trouxe pra ela o que ela precisava, entendeu? Porque tem isso, assim, não é um dizer não, muitas vezes porque eu, Luiz, não quero, né? Até eu converso muito com alguns colegas, infelizmente alguns colegas, eu quero fazer, eu gosto assim. Eu disse, não, faz assim na tua casa, né? A gente faz isso na nossa casa. Isso. O cliente, né, a gente tem que estar ali escutando ele e dizer um não, muitas vezes, porque a gente é técnico, então a gente, né, tá ali para isso, mas trazer para ele uma solução, né? Ó, não, mas eu tenho essa solução aqui, serve para ti? Muitas vezes o cliente vai te dizer, não, mas ok, mas eu quero a tela aqui. Ok, aí tu vai colocar a tela ali, entendeu? Sim. Mas ela já vai ter ciência que daqui um pouco aquilo ali não vai ficar tão legal. E é difícil, assim, eu nunca aconteceu eu dizer um não e trazer uma solução para o cliente e ele não conseguir refletir e dizer assim, bah, Luiz, concordo, vamos fazer assim. Porque eu sempre digo, né, duas cabeças pensando junto é melhor que uma. Então é trocar essa ideia com o cliente, sabe? É saber ouvir, assim. E tu Então acho que sabe é... que, eu vou trazer, a galera sabe, a maioria sabe que eu hoje faço mentoria para construtores, né? Quem quer construir para vender, quem tem a sua empresa e tá escalando, tá crescendo. E uma coisa que eu sempre falo pra galera é o seguinte, principalmente quem vai fazer para investimento para Sim, vender. Cara, faça uma casa para os outros e não sim, para si. sim. Eu vejo muito pessoal às vezes que, mas eu gosto de cimento queimado, eu gosto de piso assim, eu gosto. Cara, faz algo vendável. Exatamente. Porque ou tu vai ter que acertar muito no público, assim, ó, eu tenho um gosto muito específico e tal, Uhum, ou aquele projeto vai afundar. sim, Entende? Aí a gente vê muita casa para vender hoje, de pessoal que investiu, botou um dinheiro grande e fez uma casa para ele morar. Uma sim. casa conforme já aconteceu conosco, nós já erramos isso no início. A gente fez uma casa linda e maravilhosa, como se fosse para nós morar. E o que que aconteceu? Não vendeu. Sim. A gente teve que torrar, baixar o custo, por quê? Porque inviabilizou total e a gente não. Não tem alguém parecido comigo. Claro que tem. Mas tu conseguir acertar aquele público especificamente para aquele negócio, cara, é muito mais difícil. É que aí que entra a margem, né, do erro, assim, existe alguém parecido, mas não igual, né, e tu pensou pra ti, então tu pensou especificamente, né, eu já fiz alguns projetos para aluguel, assim, apartamentos, né, que o cliente quis mobiliar para poder alugar, e a gente precisa pensar de uma forma geral, e aí, às vezes, o cliente, ele precisa estar também aberto a, né, essa troca, porque já aconteceu, assim, do cliente pensar, vou fazer um apartamento, eu já tenho um apartamento, funciona assim, tá, mas tu tá fazendo um apartamento agora para ti alugar pra alguém, tu não sabe quem vai ser, se vai ser um casal, se vai ser um homem solteiro, se vai ser uma mulher solteira, enfim, né? Então tu tem que pensar de uma forma muito ampla, né? E claro, a gente como profissional, a gente vive muitos dias a dias, então a gente tem uma bagagem, né, um repertório de pessoas de todos os tipos. E aí, né, cabe o profissional dizer, não, acontece isso, né? Às vezes a pessoa lá... E aí tu pensa de uma forma mais genérica, a chance de acerto vai ser muito maior do que de erro, né? E Olha, aí e olha, olha, essa é a sacada, a gente entende? Por isso que eu falo, cara, pensem bem, entendam o que vocês vão fazer. Pô, vou fazer uma casa pra mim, né? É uma dica agora, nós já fugimos um pouquinho, mas já estamos falando do comercial Sim, como dica, né? Porque assim, ó, pô, o interior também é importante pra você que vai fazer um apartamento pra investimento, pra alugar, né? Pensa nisso, pensa na dor do teu cliente, entende? Faz um estudo de mercado na tua região, né? Vai lá na imobiliária que você vai botar pra alugar, entende, cara, qual é o melhor?
né? Porque às vezes, porque fala em interiores, por exemplo, não é botar lá móvel, fazer um monte de Não. coisa. Às vezes até na tonalidade, na cor, na Sim, temperatura entendeu? Criar aquele ambiente acolhedor. Porque às vezes você entra num apartamento, por exemplo, tudo branco, aquilo te dá um negócio, né? exato. Tipo, já traz algo do inconsciente, tudo branco, que horror, Sim. né? Às E, vezes, e traz a facilidade, muitas vezes, da pessoa alugar ou comprar aquele empreendimento, porque ela já se sentiu em casa, né? Ela chegou, ela já se sentiu acolhida. Opa, é aqui que eu quero, assim. E isso é muito fácil de fazer, porque realmente, numa imobiliária, tu sabe, né? O corretor, ele sabe exatamente o que que as pessoas estão procurando, porque né, ele vai estar com o ouvido atento ali quando recebe a pessoa ali, ela vai dizer, não gostei desse apartamento porque faltou isso pra mim. Opa, já é uma informação, entendeu? Já é um dado, tipo, ó, muitas pessoas estão vindo e não estão pedindo, né? Se tivesse isso, se tivesse aquilo. E esse é o dia a dia da pessoa, né? A pessoa tá falando toda hora ali, se tivesse isso, eu já ficava com esse apartamento. Opa, já é um dado, ó. O que estão pedindo muito? O que hoje nos empreendimentos, o que está faltando para te vender? Né? Tu leva, cliente bate na trave. O que as pessoas querem? Ela já vai te dizer, se tivesse isso, né? Então, e se for para muitas construtoras hoje, elas estão atentas a isso, né? Elas têm uma equipe interna de arquitetos e designers ali, justamente para desenvolver projetos que sejam vendáveis, e elas têm muita parceria com imobiliárias justamente por isso, porque é o dia a dia do corretor, né? sim. Eu tenho o produto, mas não estou vendendo. Por quê? Porque está faltando isso, tá? Então a gente tem que fazer um empreendimento que tenha isso para que ele fique mais fácil de vender, né? E olha que interessante, né? A gente observa, todo mundo tem uma cronologia e uma transformação, né? Por exemplo, casa de 2 quartos, né? Apartamento de 2 quartos vendia Sim, tranquilamente. Pós-pandemia, com a criação de home office, né? O pessoal mais em exatamente. casa, velho, todo mundo pede casa de 3 quartos. 3 quartos. Por quê? Porque tem a possibilidade de um filho, né? Ou de mais um. Sim. E ninguém abre mão mais, principalmente no médio padrão, do médio Uhum, alto, de ter um escritório em casa. exatamente. Porque tem a possibilidade, trago alguma coisa, já faço alguma coisa em home office. E principalmente na rotina, né? A galera quer o quê? Fechar a Sim, porta do escritório e esquecer o trabalho ali dentro, sim. né? Se perdeu, antigamente a gente via trabalhando em cima da mesa da cozinha, na Sim. sala, hoje não, já tá mais isolado, Não, e né? até alguns empreendimentos às vezes faziam ali, né, um recuo, algo assim, não, aqui vai dar um cantinho legal para fazer um home office, mas é na passagem da casa, muitas vezes a pessoa, tipo, quer deixar ali os seus papéis, seu computador, enfim, e não quer enxergar isso, então já não funciona mais, né, por isso que eu digo, é tu se moldar e entender o crescimento e acompanhamento das coisas, né, quem não faz isso já está perdendo, né? A gente como profissional, eu hoje eu sempre comparo a arquitetura, né, o design, enfim, como medicina. Por quê? Porque assim como o médico, a gente tem que estar sempre se atualizando, a gente tem que estar sempre, né, entendendo pelo menos o que está acontecendo no mercado, qual o comportamento das pessoas, né? Esse é o ponto principal. A gente não vai conseguir saber de todos os tipos de revestimento, todos os tipos de materiais. E aí, por isso que a gente precisa ter bons parceiros, né? Ter uma loja que está sempre atualizada, ali os vendedores, o que tem de revestimento, por que disso, por que daquilo, porque são aplicações diferentes, É um né? trabalho em conjunto, né? É em equipe, assim, é uma roda que todo mundo tem que estar alinhado, né? E olha como é interessante, ó, porque isso se aplica em todas as áreas. Por exemplo, pô, a galera, o Marcos lá da Promaster, eles, cara, tem produto novo entrando todo dia. E tu tá, pô, a gente, pelo menos eu, no meu método que eu ensino e que a gente validou, a gente tem uma forma, um processo interno de fazer. Sim, Mas a gente tem que estar sempre aberto a novos processos, novas tecnologias. Porque, bom, calma, Felipe, pá, chegou um produto legal, testa aí. A gente vai botar em laboratório, vai sim, testar e vai deixar um tempo em stand-by. Ó, validou, realmente, sim. né, atende e tal. Vamos substituir tal produto porque é melhor. E a gente vem se atualizando E é isso, né? isso, né? As indústrias cada vez mais elas estão investindo em equipes para isso. A gente está aqui conversando, pode ter certeza que em vários lugares tem alguém já pensando num produto novo, criando algo novo, né? E aí a gente não consegue muitas vezes acompanhar isso. Então por isso que a gente tem que ter bons parceiros que são focados, né? Acho que se cada um ficar assim cuidando de uma área, ótimo, porque daí todo mundo se complementa e o resultado ele é incrível, né? E eu acho que muitas pessoas hoje pecam por isso, assim, por quererem, não, eu quero dominar tudo. Não, tu não vai conseguir, entendeu? A Foca, né? gente precisa ter essa humildade de reconhecer que sozinho a gente não vai fazer nada e a gente tem que estar disponível para ouvir, assim. Volto a repetir, tu sabe, eu vou, assim, quando posso em obra, justamente para entender e escutar, né? Tá aberto ali, Luiz, aqui, né? Se fosse um pouquinho diferente,
Bah, não, então na próxima a gente já vai ver isso aqui de uma outra forma, assim, é tentar viver, né? Ficar menos dentro do escritório, atrás de um computador e viver mais ali o dia a dia, as rotinas, acompanhar para ver se realmente aquilo ali foi pensado de uma forma correta. Muitas vezes ainda tem solução, então tu consegue ali, né, Sim. ajustar, ou se não, né, num próximo a gente fazer diferente, né? Até E tá porque tudo bem. o papel aceita tudo, né? E às vezes a Exatamente. realidade do dia a dia lá de como que acontece no bastidor não é o que a gente projetou, né? Às vezes não Exatamente. dá certo porque tem uma série de eventos, né? E eu queria tirar uma dúvida contigo. Como que a automação já faz parte do projeto interior? Porque eu tenho visto que cada vez mais, né, tem vindo, né, interruptor Sim. inteligente, a Alexa, né, a Google. Então tem uma série de coisas. Pô, eu tenho lá na minha casa e eu acho fantástico. O cliente hoje que procura um projeto exterior, ele já está integrando, querendo integrar isso. Isso vai muito, né, entra muito no entendimento do cliente. Uhum, Quando o cliente ele já tem o entendimento e ele assim, gosta de tecnologia, ele já traz isso. uhum, Outros clientes ainda não, porque as pessoas ainda têm uma percepção que é um alto investimento, né? sim. Eles entendem que, não é para o meu bolso, enfim, é um custo alto. Então acabam nem tocando nesse assunto porque já chegam com medo, se eu falar, ele vai querer fazer um projeto com essa tecnologia, eu não vou ter dinheiro para pagar, né? Sim. Só que não, a gente sabe que hoje a gente tem diversos recursos que faz com que a casa fique mais inteligente ali, né? Se adapte ao nosso dia a dia e não tenha um custo tão elevado. Claro, a gente sabe, a tecnologia é um pouco, né, caro, digamos assim. Mas eu sempre costumo dizer caro quanto, né? Porque às vezes a pessoa ela tem uma percepção. Eu tenho visto muito agora nos meus projetos a questão do piso aquecido. A gente está Bah, falando de uma tecnologia, tá? É uma tecnologia. E que muitas pessoas gostariam de ter. Aqui no Sul seria extremamente importante, legal, porque, né, a gente tem muita umidade, então ajudaria bastante. Só que as pessoas acham que é caro. Então elas nem tocam nesse assunto, elas nem imaginam que, muitas nem sabem que isso existe. e olha que interessante. Pô, piso aquecido é básico É hoje, né? básico. E quando tu traz, você diz, cara, tu já pensou em ter piso aquecido no teu banheiro? Não, isso é caro. É, Não, não é é, caro. Né? Daqui a pouco tu trocando o formato sim, do revestimento de 1,20 para 90 por exato. Tu 90, vai conseguir tu já comprar. vai viabilizar isso. Olha quão importante é o dia a dia. Porque, pô, tu entrar num banheiro congelando é horrível, Sim, né? E eu vejo, agora tu falou tocou em banheiro, eu vejo uma coisa que é muito legal e eu vejo muito pouco se usar, que é toalheiro elétrico, sim. né? Pô, tu bota ali o toalheiro, ele aquece a toalha, seca, Aquece a né? toalha. E hoje, assim, muitas casas elas já estão com a energia solar, né? Isso é algo Também. que está super em alta, assim, né? Hoje o pessoal tem falado muito em energia solar, porque tem muitas empresas que estão aquecendo o mercado, estão trazendo a informação. Porque eu acho que é isso, sabe, Felipe? Às vezes, como a pessoa ela não tem acesso à informação, ela imagina que aquilo é distante para ela. Então, eu acho que quanto mais as pessoas elas focarem em trazer, falar sobre tecnologia, falar como funciona a tecnologia dentro de uma casa, vai aproximar o público. Eu acho que isso talvez seja um grande problema de algumas empresas de tecnologia. Elas focam tanto num público alto, assim, né, de alto padrão, que já quer aquilo, quer consumir aquele produto, que às vezes elas esquecem um pouquinho do outro mercado que não tem esse conhecimento, que muitas vezes seria o público também, entende? Então, eu acho que isso é um gancho, assim, falar mais sobre tecnologia, trazer mais a informação para o cliente entender. Eu recentemente tive um projeto que o cliente ele nem tinha falado sobre o piso aquecido, só que eu tinha tido um cliente próximo que quis, porque já era Uhum. entendimento do cliente, então ele Sim. mesmo trouxe isso na demanda, né, do escritório ali, e eu toquei no assunto com outro casal, assim, né, a gente tá fazendo uma casa, o cliente investiu, é o meu sonho ter piso aquecido, mas é distante para mim. Eu disse, não, não é distante, né, é algo super possível e tal, né? Já que é o teu desejo, vamos orçar, vamos ver e tal. E aí o cliente botou o piso aquecido, Que entendeu? Porque ele legal. viu que era uma possibilidade. Poxa, ele estava Sim. investindo em placa solar. Por que que já não ter, né, um piso aquecido ali, um bem-estar para ele, né? Porque o piso aquecido é algo que você não consegue fazer depois, né? Não, Tem que ser feito em período de obra. Então, de exatamente. repente, posterga alguma coisa, um móvel, alguma coisa, faz Sim, ali e depois deixa no cronograma dentro do projeto para executar. E olha que legal, agora eu devo ter plantado uma pulguinha na cabeça da galera. Tipo, pô, toalheiro elétrico. A exatamente. galera deve ter entrado no banheiro agora e olhado, putz, eu quero um toalheiro, mas não tem o ponto da tomada para botar o toalheiro, né? Exatamente. Então, olha quantas coisas a gente trouxe que são legais, mas às vezes um detalhe, putz, não tem a Não tem a tomada. tomada. E aí E aí como é que já faz, não né? Se tem tá como. tudo revestido, já tá tudo com porcelanato. Exatamente. Então, e esse gancho que tu trouxe, assim, de repente, não, vou fazer algo que agora é importante ser feito, é o momento, e vou deixar mais para frente para fazer outra coisa, né? Eu sempre falo isso para os clientes, tá? Vamos pensar aqui no móvel planejado desse ambiente que talvez não seja tão importante para ti, já vai ter o projeto, mas não deixa de fazer o gesso, né? Isso acontece muito em apartamento, né?
Às vezes a consultora já entrega ali, só que é o básico. Então, tu não consegue trabalhar uma iluminação legal porque, né, não tem o gesso. E o cliente, não, mas eu quero mobiliar todo o apartamento e aí não quer fazer o gesso porque tem um investimento, né? Eu digo, não. Investe naquilo que é extremamente importante, que, né, eu digo, a cozinha, o banheiro, o quarto, né, que é pro nosso dia a dia, mas deixa o home office para depois, né, se não é tão importante para ti, mas faz o gesso, porque tu Sim. não tem como fazer o gesso depois, sabe? E o piso aquecido entra nisso, tem várias outras coisas, então é entender o cliente e trazer para ele as informações. Às vezes o cliente ele não se dá por conta. Já tive vários clientes, não, depois eu faço o gesso. Eu disse, não. Olha quanto detalhe, quanto insight a gente trouxe aí no O bate-papo. pó do gesso, tu não vai assim, ó. Ah, tá Ele vai louco. entrar nos mínimos cantinhos, então assim, tu não vai querer saber. E aí o cliente, então vamos fazer. E aí quando ele vê o gesso acontecendo, ele, Não tinha nem não noção ia dessa ter sujeira. noção, não ia realmente querer fazer E depois e acabar tal. desistindo do sonho. E acaba desistindo do E, sonho, né? e olha que pecado, né? Porque, pô, gerou toda aquela experiência, aquela expectativa, quando chega na hora, não vou. Quando tem noção do que é o bastidor, de como que acontece, Sim, meu Deus, eu não quero isso. Deus os livre essa sujeira depois da minha casa. E aí sim. acaba jogando pra frente, né? Exatamente. Então, assim, acho que cada vez mais é trazer a informação, né? Explicar ali pra pessoa e deixar também que ela decida, né? Que legal. Acho que Luiz, isso é. quero que tu deixe uma mensagem para nossa audiência aí daquele cara que começou esse episódio e que ainda tem dúvida se realmente vale a pena fazer o projeto de interiores. Queria que tu deixasse uma mensagem. E a outra mensagem eu queria que tu deixasse é para quem realmente está buscando um profissional. O que buscar nesse profissional de design de interiores? Acho que a mensagem para quem ainda tem dúvida, né, da importância de um projeto de interiores ou não, é buscar, assim, o entendimento do que tá fazendo falta, né? Do que hoje, assim, tu gostaria de ter na tua casa, que tu não consegue. Porque o profissional de interiores, ele tá pronto para isso, para te trazer essas informações. Eu acho que tudo pode começar através até mesmo de uma consultoria, de uma conversa de dúvidas, para realmente tu entender a importância do projeto de interiores para ti. No momento que tu fizer isso, na hora tu vai querer fechar o projeto de interiores, né? Então eu acho assim, apesar de todas as informações que a gente trouxe aqui, se ainda não observou a importância de ter esse projeto, faça isso. Procure um profissional, marque uma reunião, converse, né? Traga ali algumas dores que tu tenha para te entender se é para ti realmente ou não. Eu, né, sou suspeito para falar, mas o projeto de interiores era para todo mundo, né? Mas se tu ainda tem dúvida, faça isso. E aí entrando nesse gancho para te entender, se, né, se o profissional realmente vai se identificar contigo, nessa conversa, identifique se ele está ouvindo o que tu tá dizendo para ele, né? Se ele está aberto a te escutar realmente. Eu acho que isso é extremamente importante, né? Se o profissional ele não está aberto a te escutar, ele não vai conseguir atender as tuas necessidades e aí vai dar aquele ruído, né? Não vai ser um processo muito legal. E aí, que nem eu digo, cada cliente tem um tipo de profissional, então assim, não deu com aquele ali, procure um outro, converse, né? Entenda, porque realmente uma hora tu vai achar, muitas vezes tu vai achar um profissional que ele vai fazer tudo que ele quer, Sim, mas que tu vai olhar o projeto dele que vai se identificar, né, com o que tu realmente busca, então tá tudo bem, né? Então eu claro. acho que, né, não tem um certo e um errado, assim, às vezes o cliente ele vai olhar o profissional, ele faz isso, mas é o que eu gosto, tudo certo. Que massa. E Luiz, tu tem agenda hoje? Tu consegue? Se o pessoal quiser te contratar, quiser entender, quiser marcar uma reunião, hoje ainda temos como possuir o Luiz na nossa casa. Hoje eu sempre costumo dizer assim que é sempre importante tu ter uma organização, né, para Uhum. realmente me buscar como profissional. Por quê? Porque hoje eu tenho priorizado cada vez mais dar a devida atenção para quem realmente já é meu cliente e que a gente consiga fazer um trabalho diferenciado. Uhum. Então eu sempre indico assim, quer que realmente eu faça um projeto, me procura aí com uns 20 dias, 30 dias, né, para a gente marcar a primeira reunião, para começar a E desenvolver de essa preferência antes de conversa. iniciar a obra, E né? de preferência antes de iniciar a obra, assim. E cada vez mais eu acho que isso é importante, né? A gente, como profissional, claro, a gente, né, é apaixonado por o que faz, então quer abraçar muitas vezes, eu tenho aprendido cada vez mais isso, que a gente precisa respeitar os processos. Então, né, muitas vezes, né, infelizmente os clientes têm escutado eu dizer um não, porque tá muito próximo. Então, eu Sim. tenho optado por não pegar o projeto, porque eu não vou conseguir entregar algo de excelência. Então, assim, se organizem. Projeto é organização. A gente precisa estar organizado para que a gente consiga ter um sonho realmente sendo realizado, porque senão vira pesadelo, assim, né? Que Então, acho massa. que A isso gente é vai deixar o importante. contato do Instagram do Luiz aí pra vocês chamarem, encherem o direct do Luiz aí Mas assim, de isso dúvidas. quer me chamar ali no direct, quer conversar, a gente sempre dá um jeitinho de marcar uma reunião para, né, conversar, eu tô sempre aberto,
Mas é importante entender que o conversar, estar aberto é uma coisa, né, pra gente se conhecer e realmente dar start, se programar para iniciar aquele projeto é outra. Então, às vezes o cliente ele me chama, a gente conversa ali, se entende que realmente a gente vai trabalhar juntos e aí programa a data para dar início naquele projeto. Só agora aproveitando, vocês têm uma exposição em Porto Alegre, né? Exatamente, eu, né, sou um profissional que busquei me diferenciar um pouco, então me permitia participar de uma mostra, a Mostra Elite Design, ela acontece aqui em Porto Alegre, ela está já na sua 7ª edição, eu participei da 6ª e agora estou novamente na 7ª edição, então é uma mostra muito legal, convido todo mundo, né, se tiver a oportunidade de passar lá para conhecer, fica na Avenida Dom Pedro 1010, ali no Higienópolis. São 27 ambientes, então tem outros profissionais, então eu acho que é muito legal também trazer esse gancho assim, não me identifiquei com o Luiz, mas vai lá, tem 27 ambientes, tem 27 profissionais, tem até um pouquinho mais, porque tem ambientes que são 2 profissionais fazendo colaboração junto, o Que meu legal. e daqui a pouco tu vai te identificar com outra pessoa, e aí tu já consegue ver muitas coisas que estão acontecendo. E o legal desse projeto, Felipe, é que é uma casa antiga dos anos 60. Então a gente respeitou todinha a história da casa Que e legal. trouxe soluções novas. Então, assim, às vezes, né, para quem quer fazer uma reforma, não quer destruir tudo, não quer quebrar tudo, vai lá, que tem várias ideias. Então, ficou o convite, muito legal. Até que dia fica aberto lá? A mostra ela funciona de quintas a domingo, né? Das 2 às 20 horas. E ela vai até dia 14 de junho. Então ainda tem tempo, dá para se programar, né? Então eu acho que é bem legal. É um passeio bem diferente, assim, principalmente para quem está construindo. Tem parceiros, tem empresas, fornecedores, Que legal. tem tecnologia, tem muita coisa legal. Então, se você se conectou aí, realmente quer buscar mais sobre o interior, vai lá na Mostra Elite Design lá com o convite do Luiz lá, né? Manda um direct pro Luiz, vê se ele vai estar por lá, né? Se Exato. quiser conhecê-lo pessoalmente, vocês que são do sul aqui de Porto Alegre. E fica também, já aproveitando, acho que algo diferencial aqui para quem tá, né? A audiência que tá acompanhando aqui o Mastercast. Só me mandar um direct, a gente coloca o nome na lista ali, tem 20% de desconto. Já abri aqui, é algo que eu tenho diferenciado. Ó o cupom. Então, assim, aproveita, me chama ali, né? Vai estar as minhas redes ali. Me chama, eu coloco o nome na lista lá no dia da visitação e eu já garanti aí 20% para minha conta aí de desconto. Olha aí, legal. Que legal, cara. Muito obrigado, Luiz. Eu quero agradecer, então, a vocês aí que estão conosco aí, que deixa o like, né? Te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder o episódio. Não esquece, né? O pessoal às vezes esquece de se inscrever e ativar o sininho e às vezes acaba perdendo um episódio como esse. Quero agradecer também a ProMaster aí, que traz todas essas soluções aí, ó, fantásticas aí, tá em cima da mesa aí, ó. Os amigos do cimento aí, do início até o fim, impermeabilizantes, tudo que é muito importante. Não adianta a gente ter um acabamento lindo e maravilhoso se no início a gente acabou esquecendo de pontos tão importantes, né? O pessoal tem uma assessoria técnica, tem o QR Code deles ali, chamem eles são sensacionais aí. Quero te agradecer, Luiz. Muito obrigado por aceitar esse convite, dividir um pouquinho. Ah, e não esqueça, hein? O melhor comentário ganha uma consultoria de 1 hora comigo e com o Luiz, falando tudo sobre interiores. Então, se você está pensando em fazer interiores, quer saber um pouco mais, deixa aí um comentário aí aqui embaixo, que a gente A vai gente vai ter escolher ali depois. tem que essa ser 1 hora. Eu algo- vou deixar a cargo do Luiz aí essa escolha. A gente vai escolher aí, tem que ser algo bem criativo, então, né? Acho que super vale a pena. Quero te agradecer, Felipe, novamente aí pela oportunidade de estar aqui, né? Pelo convite, né? Eu sou apaixonado pelo que faço, então falar sobre isso para mim é um prazer. E cada vez mais mostrar para as pessoas que é possível, né? E que é importante. Acho que isso fica o recado, né? Acho que é extremamente importante hoje tu pensar no teu dia a dia na tua casa. Então, é projeto de interiores, né? É isso aí, gente. Então, muito obrigado. E esse é o nosso propósito, levar o conhecimento. O conhecimento só é válido quando é levado adiante. Exatamente. Obrigado, Luiz. Obrigado, pessoal aí. E aí, não percam os próximos episódios.